Senhor, queridos. Já estava com saudade de vocês. Faz tanto tempo que não entro aí na escala, mas hoje o Senhor nos dá esse privilégio de poder estar com os irmãos. E eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Queria que você abrisse a sua Bíblia, palavra de Deus, ou abrisse aí o seu aplicativo. Tem a sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, ao versículo de número 6, e depois nós pulamos para o versículo número 12 em diante. 2 Reis, capítulo de número 20, verso de número 1 ao verso de número 6, e depois pulamos para o verso de número 12. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, o príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eis que vou curá-lo. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei da mão do rei da Síria. Tanto você quanto esta cidade defenderei a cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Verso de número 12. Neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou uma carta e um presente a Ezequias, porque soube que ele estava doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, a especiaria, os óleos finos e o seu arsenal, e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem todo o seu domínio, e que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías falou com o rei Ezequias e lhe disse: quem foi aqueles homens que disseram de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante da Babilônia. Isaías perguntou: e o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há no meu palácio. Não houve nada do meu tesouro que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouça a palavra do Senhor, e eis que virão dias em que tudo o que houve em seu palácio e tudo o que os seus pais juntaram até os dias de hoje será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia.
Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Amém? Queridos, hoje eu gostaria de falar com você, quando estava meditando nesse texto que já estava no meu coração por alguns dias, e tive uma experiência muito grande ao preparar esse texto. Depois eu conto para os irmãos o testemunho, que falou muito ao meu coração. E a gente sabe que toda vez que o mensageiro, o profeta de Deus, que se prepara para anunciar a palavra, ele leva sobre as suas costas uma responsabilidade muito grande. E ao preparar, primeiro o Senhor fala conosco, porque tem coisas que a gente precisa aprender, apanhar também, para depois compartilhar com a igreja. E hoje eu queria falar com você sobre o tema: ponha em ordem a sua casa. E quando eu estava pensando sobre esse texto, eu pensei sobre ordem, organização, limpeza. E pensando nesse texto e trazendo sobre esse pensamento, pensando sobre ordem, eu queria trazer essa visão para o nosso lar. Hoje é culto da família. E nós vamos tratar sobre alguns assuntos que é necessário ser falado, ser compartilhado, para que haja cura, para que haja libertação, para que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Então, quando nós falamos sobre ordem, nós entendemos que existe uma posição que foi colocada e que precisa ser obedecida. A gente olha no passado, quando Deus assim criou o ser humano, criou a terra, Ele colocou ordem, limites no jardim. Mas isso, pela desobediência do homem, isso foi quebrado. A desordem chegou, o pecado chegou. E foi necessário que o homem fosse expulso do jardim e vivesse os seus próprios desejos. E como eu falei sobre ordem, nós entendemos nesse texto que o Senhor, Ele diz algo para esse profeta, que era necessário que ele colocasse ordem na sua casa. Ele estava enfermo, iria morrer. Nesse texto não fala dos seus filhos, mas Isaías, quando lá na frente vai profetizar, quando ele recebe a carta, ele fala que os seus filhos seriam levados por causa de uma desobediência. E como eu falei, falando sobre família, tem coisas na sua casa, no seu lar, e que você sabe muito bem que precisa colocar ordem, porque talvez já virou uma bagunça. Talvez na sua casa tenha alguma coisa que precisa ser retirado, colocar no lugar certo, porque ficou desorganizado. E hoje nós vamos tratar e falar sobre alguns pontos interessantes. E eu pensando sobre isso, eu vi que os erros da geração passada não podem impedir que a geração presente constitua um belo caminho para a geração futura. E existe um texto muito interessante no livro de Jeremias, que vai falar sobre um ditado que era citado em Israel, que falava que naqueles dias, Jeremias 31, 29, diz que naqueles dias que os pais comeram as uvas, existia um ditado que dizia que quando os pais comiam as uvas, os filhos ficavam com os dentes manchados. E aí, Jeremias profetizando, ele diz uma coisa interessante, e disse: não falem mais sobre isso, porque cada um paga pelo seu pecado. E isso levou por muito tempo em Israel a um ponto em que, quando Jesus estava no Novo Testamento, quando Jesus estava passando pelo caminho, que viu aquele homem, os seus discípulos disseram: mestre, quem pecou? Seus pais ou ele, para que ele sofresse com isso? Aí Jesus disse: não, nem seu pai, nem ele, é para que nele se manifeste a minha glória. Porque tinha esse ditado, que os pais cometiam os erros e os filhos pagavam o preço. A gente sabe que isso pode acontecer por causa do erro de um pai, a sua família sofrer por uma escolha errada.
Mas como eu falei para você, estou falando para você, nesses dias de hoje nós estamos vivendo um momento muito tenso, um momento de muita preocupação que precisa ser pensado, principalmente em relação à família. Mas eu me apego a uma promessa que Deus deixou na sua Bíblia, na Bíblia Sagrada, que a minha família e a sua família se encaixam muito bem. A palavra de Deus diz no livro do Gênesis, capítulo 12, do verso de 1 ao verso de número 3, vai dizer que quando o Senhor chama Abraão, o Senhor lança uma promessa sobre Abraão, sobre a sua casa, mas no final, no verso de número 3, o texto vai dizer uma coisa interessante, que será abençoada toda a família da terra por causa de Abraão. E eu recebo essa promessa em nome de Jesus, que a minha família está nesse negócio. Eu não sei se a sua está. A sua está? Amém. Amém, porque essa promessa é para mim e para você. Mas como eu falei, eu quero falar para os irmãos e trazer um contexto, contextualizar os irmãos, no que estava na verdade acontecendo nesses dias que o rei Ezequias estava enfrentando. Naquele período, foi quando houve a divisão dos reinos, reino do sul e reino do norte, e nisso aconteceu logo depois da morte de Salomão. Cada um que quis adotar a sua forma de adoração. Jerusalém seguiu um princípio de adoração mais correta. O outro povo se dividiu para fazer uma adoração um pouco misturando as raças. E naquele momento se levantou um grande império, o império da Síria, pelo seu rei Senaqueribe, e que esse rei vinha conquistando várias cidades. Conquistou a cidade de Judá, as cidades fortificadas de Judá. E nisso agora Ezequias estava iniciando o processo do seu reinado, filho de Acais. Ele tinha 25 anos de idade quando começou o seu reinado, e nisso ficou preocupado porque esse império vinha derrubando tudo, a potência era muito grande, e ele ficou muito preocupado com essa situação, a um ponto em que se entristeceu o seu coração, quando ele soube dessa notícia, que houve uma ameaça, que a próxima cidade que seria invadida, e queria acabar com tudo, seria a cidade de Jerusalém. O texto vai dizer, no capítulos anteriores, no capítulo número 16, verso de número 2, vai dizer que o seu pai, Acais, ele foi um homem que não agradou a Deus com suas ações, mas o texto nos diz que Ezequias, quando começou o seu ministério, ele fazia tudo que era bom aos olhos de Deus. Foi um rei que temia o Senhor, que começou o seu ministério temendo ao Senhor e andando bem nos caminhos do Senhor. E ele ficou preocupado com tudo isso que iria acontecer, mas ele se lembrou de um detalhe. Ele se lembrou da promessa que foi dada a Abraão. E ele se lembrou dos princípios, mesmo vendo seu pai levantando altares a outros deuses, fazendo aquilo que era errado aos olhos do Senhor. Ele resolveu, por sua própria escolha, mudar a situação da sua vida. E ele consultou o Senhor para que lhe instruísse em tudo. E ele faz uma oração, em alguns capítulos anteriores, ele ora ao Senhor, ele consulta o profeta para saber sobre o que ele deveria fazer. E o profeta lhe dá o conselho, e ele faz uma oração muito linda. Quando ele começa a orar ao Senhor, que está no capítulo 19, no verso de número 14, quando ele vê e recebe a carta de ameaça, ele vai clamar, se ajoelhar diante de Deus e pedir socorro ao Senhor. Ele vai pedir os conselhos do Senhor, ele vai colocar diante da presença do Senhor. E eu já quero abrir um parêntese, porque muitas vezes nós estamos precisando de uma orientação, e muitas vezes esquecemos de consultar o Senhor, para pedir a orientação correta do que devemos fazer, que posições devemos que tomar. E ele aqui nos mostra que ele clama ao Senhor, e o Senhor envia uma mensagem para ele,
dizendo para ele que ele não temesse ao rei da Síria, que ele ficasse de pé. Deus deu estratégia, ele conseguiu ultrapassar esse limite, e a palavra de Deus vai nos dizer, lá no versículo de número 37, no último versículo do texto do capítulo 19, vai dizer que o Senhor enviou um anjo, quando o rei Senaqueribe estava preparando entrar e invadir Jerusalém. O Senhor simplesmente mandou um anjo para batalhar a favor do seu servo. E a palavra de Deus diz que o anjo trouxe vitória ao povo de Israel. Você não precisa de muita coisa. Quando você se ajoelha diante de Deus, Deus envia a resposta ao teu favor. Mas ele enfrentou essa luta, mas ele ia enfrentar um momento muito terrível da sua vida, que agora eu quero trazer para você o texto que foi lido. A palavra nos diz, nesse texto, que por esses tempos Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Algumas pessoas relatam dizendo nos dias de hoje que seria tumores, seria úlceras. O texto fala em úlceras. E esse homem recebe um decreto, uma ameaça de morte através de um profeta, e que ele conhecia que era um homem de Deus. E o texto diz que quando o profeta chega, ele traz a notícia, dizendo para ele: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você não vai escapar, você morrerá. Das costas e prossegue. E aquela agonia agora dentro do seu coração, porque essa ameaça não vem de um homem, essa ameaça vem, na verdade, o decreto vem do próprio Deus de Israel, porque o nosso Deus, ele não simplesmente enxerga agora, como ele enxerga o futuro lá na frente. E aí ele diz esse decreto e sai, e o texto nos diz que Ezequias, ele vira o seu rosto para a parede e ora ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E o texto diz que ele chorou amargamente. Eu não sei, querido, quanto de crédito esse homem tinha no céu, o que esse homem fez em tantas coisas, mas o texto vai dizer, no capítulo número 18, que esse homem, ele fez tudo ao contrário que o seu pai fez. Ele tirou os altares da Babilônia, ele afastou as pessoas que andavam de forma errada diante do culto a Deus, ele tirou o nome que foi colocado no altar de Deus, o nome do nosso Deus, ele fez tudo aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas o texto diz que ele recebeu um decreto de Deus que ele iria morrer. Mas ele ora ao Senhor, como fala o texto, e diz que antes que o profeta saísse do pátio central, a palavra do Senhor veio dizendo: volta, e diz a Ezequias que ele não vai morrer. Fala para ele que vou dar mais 15 anos de vida, para que ele bote a sua casa em ordem. E o texto diz que quando ele recebe aquela promessa, ele diz: você subirá depois de 3 dias à casa do Senhor, irá levar a sua oferta, sacrifício, será colocado sobre as suas úlceras, e você será curado. Mas esse homem, mesmo assim, ele ainda faz uma pergunta ao profeta e diz: como eu tenho uma certeza que eu serei, na verdade, curado? Qual a prova que eu serei curado, que realmente eu terei 15 anos? Aí Deus manda dizer a ele, pergunta a ele: eu posso parar o tempo e retroceder, ou eu posso avançar o tempo do relógio de Acais?
Aí Ezequias diz: adiantar é fácil, eu quero fazer voltar. E Deus faz exatamente o que ele pediu, para mostrar que ele é Deus. Queridos, quando nós estamos diante de lutas e desafios, batalhas que vamos enfrentar na vida, e quando nós vencemos algumas batalhas, nós temos de baixar a guarda, nós temos de relaxar em casa, nós temos de ficar tranquilo, porque o tempo da crise parece que passou. Mas aqui, o rei Ezequias, ele tinha recebido uma ordem de Deus, para que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele tinha 15 anos para poder fazer isso. E o texto vai dizer que, num determinado momento da sua vida, quando ele recebe tudo isso, alguém ficou sabendo que ele estava enfermo, mas não sabia que ele já tinha sido curado, e envia uma carta para ele. Só que essa pessoa que envia uma carta e um presente, não era alguém que queria o bem dele, não era alguém que estava pensando no seu reinado, era alguém que queria destruir a sua vida, a sua casa e a sua família. E o texto diz que ele recebe uma mensagem de Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, que estava crescendo naquele momento. E quando ele recebe essa carta, ele recebe os homens muito bem, e ele diz: entre em casa, veja tudo que eu tenho, olha o meu reinado, veja o ouro, veja a prata, e não tem nada dentro do meu reino que ele diz que não mostrou a esses homens. E o texto vai indo mais adiante, e nisso Isaías fica sabendo e diz: quem eram esses homens? O que é que esses homens queriam? De onde é que esses homens vieram? Ele disse: o que foi que eles viram no teu reino? Eu disse: eu mostrei tudo, toda a minha fortaleza, tudo que eu tinha eles viram. Não tem nada no meu reino, no meu palácio, que esses homens não viram. Aí Isaías diz: ouça a palavra do Senhor. Ele diz: virão dias que esses que entraram na sua casa vão invadir o seu reinado, irão levar tudo, acabar com tudo que o seu pai e que você construiu até os dias de hoje. Os seus filhos serão levados como eunucos para servir o rei da Babilônia. Quando o profeta termina de dizer isso, no versículo 19, Ezequias diz: boa é a palavra que você falou, profeta, mas a promessa que eu recebi, que o Senhor falou para mim, no capítulo 19, no verso de número 6, quando ele diz que o rei da Síria de forma nenhuma iria invadir, só que não era mais o rei da Síria, era o rei da Babilônia. E ele diz: pois é. O texto diz que ele diz assim: pois ele pensava assim: enquanto eu viver, terá paz no meu reino. O que ficar depois, se vire. E aí eu quero trazer alguns pontos que a gente precisa refletir baseado em tudo isso. E quando eu estava preparando essa mensagem, já estava alguns dias com essa mensagem em minha cabeça. Viajei a quinta-feira, fui para Santa Catarina, estava em curso, e fiquei estudando a madrugada, preparando essa mensagem. E da sexta para o sábado, às 2 horas da manhã, eu disse: vou parar, porque amanhã cedo, às 8, tem curso. No outro dia eu termino a mensagem. E aí eu tive um sonho.
E o sonho, eu estava em casa com a minha família, com meus irmãos, e nisso alguém esqueceu a chave da casa da minha sogra, e minha cunhada dizia: não tem como entrar, porque esquecemos a chave, já é muito tarde, ela não vai conseguir pular o muro, meu pai não vai conseguir pular o muro para ir para casa. E nisso eu dizia: então fica todo mundo aqui, dorme aqui. Nisso minha cunhada saía com Noemi, e de repente eu via um grito estrondoso, e dizia: tem 4 homens querendo invadir a casa. E eu chegava na janela e eu dizia: o que é que você quer? E o homem não falava nada. E às 3 horas da manhã, em ponto, eu me acordei. E o Senhor disse: os pontos que eu vou te dizer está baseado nesse sonho. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é: meu irmão, minha irmã, você pai e você mãe é responsável por a sua casa. E o primeiro ponto é: ponha em ordem a sua casa. E hoje eu quero pensar com você e cortar na carne que talvez tem coisa dentro de casa que você está ciente do que está acontecendo e está deixando. E Deus hoje diz para mim, como também disse ao profeta, Ele diz: eu estou dando tempo para você resolver esse problema em casa. Estou dando tempo. Você se cala. Você diz: eu não vou fazer nada, vou deixar o tempo resolver. O tempo não resolve nada. E Deus está dizendo hoje para mim e para você: você é o cabeça da sua casa. Organize, coloque as coisas no lugar, porque eu confiei a família em suas mãos. Não fique com medo, não fique preocupado de cara feia de filho, de nora, de sogro. Não deixe ninguém colocar o dedo na sua casa. A responsabilidade é sua. Se doer, não é comigo, fala com ele, tá? Porque eu já apanhei em casa. Tem coisas erradas, irmãos. Tem coisa que você tem visto, mas você não resolve. Você tem deixado. Em Efésios capítulo 4, verso de número 26 diz: irai-vos e não pequeis, mas não deixe se pôr o sol sem resolver o problema. O Senhor diz hoje para mim e para você: ponha em ordem a sua casa, resolva o problema, não deixe isso mais adiante. Tem alguém sofrendo em casa? Você está sofrendo em casa? E eu vou falar como falou Davi para o seu filho Salomão: seja homem. Você quer colocar para as outras pessoas resolver. Você procura o pastor e diz: pastor, vai em casa, vai conversar com fulano. E o Senhor está dizendo: o problema é teu, porque quando você orou para mim, clamando, eu intervi, eu expulsei o rei da Síria, eu resolvi o problema. Mas tem gigante que se levanta diante de você, Davi. É você que tem que vencer. Ele te deu arma para vencer. E tem coisa que você quer colocar para outra pessoa resolver. O problema é seu. Minha mãe dizia, quando a minha irmã mais nova antecipadamente teve filha, e ficava preocupada: e agora? Minha mãe dizia: quem pariu, Mateus, que balance. Coloque em ordem a sua casa. Não deixe o sol se pôr. Isso está
desse primeiro texto da palavra. Mas o outro ponto que o Senhor falou no meu coração, que falou sobre clamor, quando eu estava ali orando pela minha família naquele momento, eu fechei os meus olhos, eu disse: Senhor, protege a minha família. E o que veio o outro ponto no meu coração e diz assim, quando ele diz assim: eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. E esse ponto fala sobre oração. Tem pessoas que acham que quando ora por sua família, que quando ora por seus filhos, que parece que não vê mudança, parece que Deus esqueceu, porque ele sofre de amnésia por ele existir há tanto tempo. Ele não, ele olha, ele vê, ele ouve as tuas orações e contempla a tua dor. E o texto diz que quando ele chorou amargamente, que virou o seu rosto para o céu, porque o Senhor conhecia o seu coração, Deus mandou uma resposta dizendo para ele: tu não morrerás enquanto eu não cumprir em você, você não vai morrer. Se é mais 15 anos, está aí, mas coloca a tua casa em ordem. E como eu já disse aqui na igreja, tem até quem diz que anjo se atrasa. Quando se fala sobre Daniel, que o anjo veio trazer resposta e o príncipe da Pérsia tentou atrapalhar, e demorou, foi muito para chegar, mas quando eles perceberam ali, voltaram, chamaram um anjo mais poderoso, mas a resposta chegou para Daniel. E quando a resposta chegar diante de você, o Senhor vai dizer: homem e mulher muito amado no céu, a tua oração foi ouvida no céu, e eu vim trazer resposta para você. Se é cura, vem cura, se é libertação, vem libertação, mas quando ele chega, ele resolve. Ele resolve. Queridos, tem inimigos, tem pessoas, e é até triste dizer isso, que estão forjando coisas ao teu respeito, levantando calúnia sobre você, preparando coisas, e você está abrindo a porta da sua casa. Você está mostrando os projetos. E tem coisa que ele disse: entra no teu quarto, Mateus 6, fecha a porta, fala em secreto, porque lá eu te revelo em secreto. Tem coisa que Deus te disse que é para você, e você está falando para todo mundo. E aí você chega perto do irmão e diz assim: olha, vou te dizer o que está no meu coração, mas não fala para ninguém, mas tu já falou para todo mundo. Tem coisa que é de você e de Deus. E a palavra hoje do Senhor diz isso: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. O choro, a lágrima, é a expressão da alma gritando, pedindo por socorro. E Deus não consegue resistir um coração quebrantado, uma oração sincera. Ele se levanta para abençoar o seu povo. Deus não está dormindo. Deus não te deu tempo a mais para ficar deitado na rede. Ele te deu uma ordem: coloca a tua casa em ordem. Hoje. Só tenho 11 minutos. O outro ponto, o Senhor diz assim: eu tenho dado tempo para você pôr em casa, pôr em ordem a sua casa. Esse tempo que foi dado a ele, o texto vai dizer mais na frente, no capítulo de número 21,
que Manassés nasceu. E Manassés começou a governar com 12 anos de idade. Ou seja, depois de 2 anos que ele recebeu essa promessa de Deus, de mais 15 anos, ele teve o seu filho. E diz que Manassés nasceu. Mas o texto diz, no versículo número 2, diz que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés, alguns estudiosos dizem que foi o pior rei que já existiu. Sacrificou seu próprio filho. Levantou altares a outros deuses. E tem até quem diga que ele fez coisas, talvez, com revolta do seu pai, porque o texto diz que tudo que o seu pai fez, ele fez o contrário, como se estivesse com revolta. Foi o pior rei que houve. Mas talvez nesse período, queridos, ele dormiu, ele descansou quando Deus disse: coloca em casa a tua ordem. Quando ele recebeu isso, ele poderia pensar e dizer assim: você, meu filho, eu vou inculcar todo dia na sua cabeça a palavra de Deus, para que você, porque eu tenho pouco tempo, mas você, porque eu recebi uma palavra, eu preciso colocar a minha casa em ordem. Você vai aprender, vai entender sobre o Deus de Israel e vai se tornar um grande homem. Mas você vai ver que ele errou. Ele errou. E quando a gente pensa sobre esse profeta, sobre esse homem da casa, isso aí vai para você, meu irmão. Você quer andar com Deus e esquecer dos seus filhos? O seu filho também precisa temer ao Deus de Israel. Inculque a palavra dele no seu coração. Ensine de dia, ensine de noite, corrija de dia, corrija de noite. Mas é melhor chorar hoje por ele do que chorar lá atrás, perder o seu filho. E o Senhor disse: eu tenho te dado tempo para resolver o problema em casa. Não é para ficar na rede, bonitão, dormindo. E não resolve o problema. Não toma atitude, quer colocar tudo nas costas da mulher e diz assim: é ela que tem que resolver. Mas o texto vai dizer, a Bíblia nos diz, e você pode conferir, em Jeremias capítulo de número 15, do verso 1 ao verso de número 4, vai dizer: depois de 100 anos, a profecia que Isaías disse se cumpriu. E disse que o povo de Israel sofreu por causa de Manassés, o filho de Ezequias. Pensar na geração futura, na sua descendência. Pensar nos seus filhos, os filhos dos seus filhos, porque quando ele ouve o erro que cometeu, ele diz no último versículo, dizendo: enquanto eu viver, tem paz, depois meus filhos que se virem. Egoísta. Tu tem que pensar na tua geração, tu tem que pensar no teu nome. A Bíblia nos fala, queridos, no momento em que Samuel foi levantado para governar o povo, o texto diz que Samuel governou o povo de Israel, mas chegou um ponto em que o povo disse assim: Samuel, você já está velho demais, nós queremos um rei. Aí Samuel disse: está certo, vou consultar o Senhor. Quando ele vai orar ao Senhor, o Senhor diz: antes deles te rejeitarem, já me rejeitaram o coração, dá um rei a ele. E aí tem aquelas coisas de família. E talvez Samuel pensou nos seus filhos, porque eram sacerdotes. E aí queria
adiantar o negócio. Aí o povo disse: não, se você ficar mais velho, a gente ainda fica contigo, mas se tu colocar teu filho no negócio, eu estou fora. Pense no legado que você vai deixar para os seus filhos. O desejo do meu coração é que meus filhos se lembrem de mim, pelo que eu fiz por eles, pelo temor que eu tive diante de Deus e pelo caminho que eu trilhei. Não queira querer ser conhecido pelos seus filhos pelo carrão que você deu. Que seus filhos lembrem de você pelo presente que você deu. Que seus filhos sintam saudade quando você não estiver aqui, de dizer como era bom eu conversar com o paiinho e com maninha. Como era bom quando ele estava perto de mim, porque eu sentia segurança quando ele estava. Mesmo já sendo velho, quando eu chego na casa da minha mãe ainda hoje, eu tenho o prazer de deitar no seu colo e receber o seu carinho, que é o melhor lugar que parece de onde está, de se lembrar daquela galinha que ela faz, porque eu ainda posso ver a minha mãe, se lembrar da mulher de oração que ela é. Que pena que eu não pude lembrar de muitas coisas boas que o meu pai fez, mas mesmo assim eu respeito, o amo e o honro. Mas o Senhor tem dado tempo a você para resolver esse problema. Vou correr, porque só tenho 3 minutos e 40 e já convido o grupo de louvor. Parece que diminuíram o tempo, mas não, está tudo certo. Não baixe a guarda. O inimigo está sabendo da sua fragilidade. Quando você baixa a guarda, relaxa, o adversário está de olho em você. E aí, queridos, eu gostaria de falar um ponto com você. E talvez esse ponto te incomode um pouquinho. Não aceite presente de cobra. Não aceite. Peça discernimento a Deus. Seja seletivo na sua amizade. Pense bem que você vai colocar em casa. Pense bem com quem você conversa. Porque tem gente que está entrando na tua casa e está de olho nas tuas coisas. Tem pessoas que têm inveja quando você conquista, mas bate no seu ombro dizendo: estou feliz. Tem pessoas que entram na tua casa e estão te dando um conselho errado. Tem pessoas que estão passando um momento de crise no seu casamento, mulheres, homens, e o diabo tem lançado pessoas que vêm com palavras doces. Mas é para acabar com o teu casamento, é para acabar com a tua paz, é para acabar com a tua família. Repreenda em nome de Jesus. Eu não estou dizendo para que você não tenha amizade com outras pessoas lá fora. Eu estou dizendo, seja seletivo. Você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Tem gente andando todo errado, vivendo todo errado e querendo dar conselho que deveria ser conselho de pessoas sábias, estão acabando com a tua família e tu não percebe, irmão. Como diz o pastor Edivan, amigão, minha irmã, cuidado. Uma hora ou outra vai acontecer, você vai se decepcionar.
fecha as portas. Fecha as portas, não precisa estar falando dos teus projetos para ninguém. Não precisa estar mostrando para as pessoas a conquista que Deus fez. Não, tem coisa que o mundo verá o que Deus está fazendo. Você não precisa mostrar. A gente está na era da tecnologia. Comprei um carro novo, tira foto na frente e digo: olha o presente que Deus me deu. Estou comendo pizza, está na praia, estende a perna, bota o pé perto de um coco e diz: momento de lazer. Ei, ninguém precisa estar sabendo do que você sabe, ninguém precisa. E você está dando corda, você está facilitando, você está deixando muito solto. O Senhor diz: hoje vai fechando as brechas, vai consertando. Eu tenho te dado tempo e hoje é o tempo do conserto. Saia daqui hoje com essa palavra no seu coração. Conserte o altar para que ele possa descer na sua casa. Tem pessoas que pensam que ele está na casa, mas ele está lá fora. Ele está lá fora, irmão. Está como a igreja de Laodiceia: não preciso de nada. Aí ele diz: tu não sabe que tu é nu, cego, miserável? Se eu não estiver, se eu não te der graça, tu não é nada. E ele diz: eis que bato a porta. Se você abrir, eu entro na tua casa, ceio com você, ceio com sua família e governo. Aí tem pessoas que dizem: ele que governa a minha vida. Não, amigão, não é Deus que governa, não. A bebida, o baseado, a prostituição, o desejo pelo dinheiro, esse é o teu Deus. Mas quem depende de Deus diz assim: na dor eu te louvo. Aleluia, na dor eu te louvo. Se eu estiver em cima eu te louvo. Se estiver passando em crise eu te louvo. Mas eu entendo que estou sendo provado pelo Deus de Israel. Abra minha boca e declaro. Então nessa noite levanta a tua mão. Se Deus está falando contigo, dá glória, exalta. Ele tem te dado